Você está pronta para apostar tudo em uma história quente, que vai queimar até o último segundo? Inscreva-se agora e venha viver essa paixão proibida. A aposta. Ela apostou que nunca se apaixonaria por ele. Perdeu. Algumas promessas não foram feitas para serem cumpridas. Foram feitas para serem quebradas, lentamente. Ela a viu quando ele entrou. O consultório inteiro pareceu prender a respiração. Jaleco branco. Cabelos levemente bagunçados. Olhos que pareciam atravessar qualquer armadura. Ela ergueu o queixo. Ele não era nada que ela não pudesse controlar. Era só mais um rosto bonito. Só mais um homem convencido. Ela apostou consigo mesma naquele instante. Apostou que não seria como as outras. Que não cairia. Que não cederia. Que ele seria apenas um nome na agenda. Um crachá novo no bolso do jaleco. Nada mais. Ele se apresentou com um sorriso fácil. Mas os olhos diziam outra coisa. Observavam. Analisavam. Calculavam. Ela sentiu. Como um toque sem mãos. Como uma ordem sem palavras. O corpo dela respondeu antes que pudesse impedir. Um arrepio fino pela espinha. O calor subindo pela pele. Ela fingiu ignorar. Pôde ouvi-lo conversando com os outros dentistas. Rindo baixo. Falando pouco. O tipo de homem que sabia o poder que tinha, e sabia exatamente quando usar. Ela odiava homens assim. E, ao mesmo tempo, parte dela queria ver até onde ele iria. Até onde ela deixaria. Os dias seguintes foram uma provocação silenciosa. Ele passava pela recepção. Lançava um olhar rápido. Suficiente para fazê-la morder o lábio. Para fazê-la cruzar as pernas sob a mesa. Os toques ocasionais, uma ficha entregue, um esbarrão no corredor, eram descuidados demais para serem acidentais. As conversas curtas carregavam duplo sentido. Sussurros. Olhares. Pausas longas demais. O consultório inteiro parecia vibrar em outra frequência quando ele estava por perto. E ela? Ela tentava manter o escudo. O profissionalismo. O jogo que havia jurado ganhar. Mas cada dia a batalha ficava mais difícil. Cada sorriso dele. Cada palavra dita de forma baixa, íntima. Cada vez que ele a chamava de senhorita com aquela voz grave, como se zombasse da distância que ela tentava manter. Ela se odiava por esperar esses momentos. Por desejá-los. Por precisar deles como se fosse ar. Foi numa sexta-feira chuvosa que tudo mudou. A clínica esvaziou cedo. Pacientes desmarcando consultas. Dentistas indo embora um a um. Até sobrarem só eles dois. Ela na recepção. Ele no consultório dos fundos. A chuva batendo forte nas janelas. A luz fraca tornando tudo mais íntimo. Mais inevitável. Ela arrumava papéis. Fingindo concentração. O coração batia forte demais. O silêncio era um convite. Uma provocação. Ela ouviu os passos. Lentos. Precisos. Ele apareceu no corredor. Sem jaleco. Só uma camisa branca, as mangas dobradas. Os primeiros botões abertos. O peito forte e visível. Ela engoliu em seco. Não podia. Não devia. Ele encostou-se à parede. Braços cruzados. Observando-a. Sem pressa. Sem pudor. A chuva vai demorar a passar, ele disse. Ela não respondeu. Organizou mais alguns papéis. As mãos tremendo de leve. Ele sorriu. Aquele sorriso. Aquele que prometia tudo o que ela jurou que nunca aceitaria. Ele empurrou-se da parede. Deu alguns passos. Parou do outro lado do balcão da recepção. Perto demais.
O cheiro dele invadindo o ar. Limpo. Quente. Masculino. Ela mantinha os olhos nos papéis. Mas sentia. Cada fio de seu corpo sentia a presença dele. Quer uma carona? Perguntou. A voz baixa. Quase íntima. Ela ergueu os olhos. Encontrou os dele. Escuros. Profundos. Desafiadores. Era uma linha. Uma linha tênue. E ele a convidava para atravessar. Ela deveria recusar. Deveria rir. Brincar. Disfarçar. Mas não fez nada disso. Apenas o olhou. E disse: não. A palavra saiu firme. Forte. Ele sorriu ainda mais. Uma pena. E virou-se para sair. Deu 2 passos. Ela sentiu. Sentiu o vazio que ele deixava no espaço. O gosto amargo da decisão correta. E o gosto muito mais forte da oportunidade perdida. Ela largou os papéis. Deu a volta no balcão. Chamou-o. A voz baixa. Quase inaudível. Doutor. Ele parou. Virou-se. O olhar faiscando. Ela caminhou até ele. Passos firmes. Determinados. Mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Ela parou a poucos centímetros. Olhou de baixo para cima. Eu perdi, murmurou. Ele não perguntou o que. Ele sabia. Ele sentia. Os olhos dele desceram para a boca dela. Subiram de volta para seus olhos. E sem esperar mais, ele a puxou pela cintura. A boca dele encontrou a dela. O beijo foi duro. Desesperado. Cheio de tudo que negaram durante semanas. As mãos dele seguravam firme. O corpo dela se moldava ao dele. O calor entre eles explodindo como pólvora. A chuva batia forte nas janelas. O mundo inteiro sumia. Só havia a boca dele. As mãos dele. O desejo deles. Ela arqueou-se contra ele. Queria mais. Precisava mais. Ele ergueu-a com facilidade. Sentou-a no balcão da recepção. As mãos explorando a curva das coxas. Subindo devagar. Torturando-a. Ela gemeu contra a boca dele. Baixo. Quebrada. O corpo dela já não era dela. Era dele. Era da aposta que perdeu. E que, no fundo, nunca quis ganhar. A boca dele descia pelo pescoço dela. Beijos úmidos. Mordidas suaves. O calor se espalhando sob a pele como uma febre lenta. Ela jogou a cabeça para trás. Sentiu as mãos dele firmes em suas coxas. Subindo. Explorando. Exigindo. O balcão da recepção parecia pequeno demais. O mundo parecia pequeno demais. Só havia eles. Só havia o desejo pulsando como um tambor entre seus corpos. Ele puxou a blusa dela devagar. Cada centímetro de pele revelado era um novo território conquistado. Ela tremeu. De raiva. De medo. De vontade. A blusa caiu no chão. O ar da clínica, frio e controlado, batia contra a pele nua. Mas ela só sentia o calor dele. A boca dele encontrou o ombro nu. O beijo queimava. Deixava marcas invisíveis. Ela fechou os olhos. Deixou-se perder. Deixou-se queimar. As mãos dela correram pelos braços dele. Puxaram a camisa. Arrancaram os botões. Queria sentir a pele. Queria acabar com qualquer distância. O som do zíper sendo baixado ecoou pela recepção silenciosa. Ela gemeu baixinho. As mãos dele encontraram o caminho por baixo da saia dela. Subiram sem pressa. Torturando. Descobrindo.
Ela agarrou seus ombros. Cravou as unhas na pele quente. Ele rosnou contra seu pescoço. O som fez todo seu corpo estremecer. Queria-o. Agora. Aqui. Sem promessas. Sem desculpas. Sem futuro. Só o presente. Só o fogo. Só o erro delicioso que não podia, e não queria, impedir. Ele parou. Por um segundo. Olhou para ela. Os olhos queimando. O peito subindo e descendo rápido. Ela também parou. Os corações batendo em descompasso. Ele segurou seu rosto com as duas mãos. Acariciou. Quase reverente. Como se estivesse memorizando. Como se soubesse que não haveria volta depois disso. Ela segurou os pulsos dele. Apertou. Sem palavras. Sem pedidos. Apenas entrega. Total. Irrevogável. Ele sorriu. Um sorriso pequeno. Triste. E então, entrou nela. De uma vez. Fundo. Forte. Ela soltou um gemido rasgado. As mãos agarrando a nuca dele. O corpo arqueando, pedindo mais. Recebendo mais. Ele se moveu. Devagar no começo. Depois, mais rápido. Mais desesperado. O balcão rangia sob o peso dos movimentos. A chuva batia forte lá fora. Mas dentro da clínica, dentro dela, só havia trovões. O prazer subia como um incêndio. Consumindo. Arrasando. Cada estocada arrancava gemidos dela. Cada beijo roubava mais ar dos pulmões. Ela não sabia onde terminava e ele começava. Só sabia que queria mais. Que precisava mais. Que nunca, nunca se sentirá tão viva. O clímax veio como uma explosão. Ela gritou o nome dele. Ele enterrou o rosto no pescoço dela, abafando o próprio grito. O corpo inteiro dela tremia. O corpo dele também. Ambos destruídos. Ambos renascidos. Ambos marcados para sempre. Ele a abraçou forte. Ficaram assim. Ofegantes. Quebrados. Juntos. A chuva continuava a cair. O mundo continuava a girar. Mas, naquele instante, nada mais existia. Só eles. Só o desejo. Só a aposta que ela perdeu. E, no fundo, nunca quis ganhar. O silêncio era ensurdecedor. Ele ainda estava ali. De pé. A respiração pesada. As mãos largadas ao lado do corpo. Ela arrumava a blusa, o rosto virado. Cada movimento tenso. Rígido. Frágil. O balcão da recepção parecia menor agora. O espaço entre eles, intransponível. O que era desejo bruto há minutos atrás. Agora era peso. Era realidade. Era medo. Ele foi o primeiro a falar. A voz rouca. Baixa. Você está bem? Ela não olhou. Não respondeu. Só assentiu. Um gesto curto. Mecânico. Ele suspirou. Longo. Carregado de algo que ela não quis decifrar. Deu 2 passos para trás. Pegou a camisa caída no chão. Vestiu-a devagar. Sem tirar os olhos dela. Ela ajeitava papéis. Papéis inúteis. Tentando se agarrar à rotina como a uma tábua de salvação. Como se pudesse esconder o que sentia atrás de documentos e protocolos. Como se pudesse esconder dele. Quando ele terminou de se vestir, falou de novo. Eu não me arrependo. A frase ficou no ar. Pesada. Imensa. Ela mordeu o lábio. Queria gritar. Queria bater. Queria beijá-lo de novo. Mas não fez nada.
Só continuou mexendo nos papéis invisíveis. Ele esperou. Por um segundo. 2. Então, sem mais palavras, virou-se. E saiu. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave. Mas para ela, soou como uma explosão. Ela desabou na cadeira. O corpo inteiro tremendo. As mãos cobrindo o rosto. Não era arrependimento. Não era vergonha. Era medo. Medo da força do que sentiu. Medo da facilidade com que se entregará. Medo de como o toque dele ainda parecia gravado em sua pele. Como o cheiro dele ainda impregnava o ar. Ela se odiava. Odiava cada batida acelerada do coração. Cada lembrança. Cada desejo que não tinha sido completamente saciado. Sabia que era o começo. Sabia que, agora, lutar contra aquilo seria como tentar segurar o mar com as mãos. Inevitável. Impossível. Perdido. Na segunda-feira, tudo deveria voltar ao normal. Ela chegou cedo. Maquiagem impecável. Blusa discreta. Postura perfeita. Um escudo. Uma muralha. Ela digitava fichas. Atendia telefonemas. Sorria para pacientes. Tudo como antes. Como se ele não existisse. Como se nada tivesse acontecido. Mas cada vez que ouvia os passos dele no corredor, cada vez que sentia o cheiro discreto de seu perfume, cada vez que, por acidente ou não, seus olhares se cruzavam, o corpo dela reagia. Traía. Ardia. Ela abaixava a cabeça. Fingia foco. Fingia controle. Mas, por dentro, era um caos. Na hora do almoço, estava sozinha na copa. Sentada no pequeno sofá. O prato de salada esquecido no colo. Ele entrou. Sem avisar. Sem hesitar. Encostou-se à parede. Braços cruzados. O olhar escuro fixo nela. Ela sentiu. Cada célula do corpo se acendendo. Mas não olhou. Não falou. Ele também não. O silêncio entre eles era um campo minado. Um território instável. Bastava um movimento. Uma palavra. Uma faísca. E tudo explodiria de novo. Ele descruzou os braços. Deu um passo. Depois outro. Parou diante dela. Ela manteve os olhos no prato. A respiração presa. O coração disparado. Ele ajoelhou-se. Ficou à altura dela. Tão perto. O calor dele irradiando. A mão dele subiu devagar. Parou no joelho dela. Apenas pousou. Sem força. Sem pressa. Mas o toque. O toque foi como fogo sob a pele. Ela ergueu os olhos. Finalmente. E encontrou o olhar dele. Bruto. Feroz. Assustadoramente sincero. Não acabou, ele disse, a voz quase um sussurro. Ela deveria ter negado. Deveria ter rido. Mas o corpo dela já sabia. O coração já sabia. A aposta estava perdida. E o prêmio? Era ele. Era essa guerra silenciosa. Essa rendição inevitável. Essa perdição deliciosa. Ela respirou fundo. A mão dela deslizou até cobrir a dele. Um gesto pequeno. Simples. Fatal. E, naquele toque, ambos souberam. Aquilo era apenas o começo. As horas passaram. Lentas. Dolorosas. Ela tentava trabalhar. Tentava agir como se nada estivesse prestes a desmoronar. Mas sentia. Cada segundo. Cada batida do coração. Cada passo dele ecoando no corredor. Sentia o olhar dele. Mesmo quando não olhava.
Mesmo quando virava o rosto, sentia e queria. De um jeito que já não podia mais negar. De um jeito que queimava de dentro para fora. De um jeito que a assustava. Quando o último paciente saiu, o silêncio caiu sobre a clínica. A luz do final da tarde tingia tudo de dourado. A recepção estava vazia. O telefone calado. O ar carregado. Ela sabia que ele estava ali. Sabia que ele a esperava. Sabia que hoje não haveria fuga. Não haveria desculpas. Não haveria muralhas. Só os dois. E o que queimava entre eles. Ele apareceu na porta. Calmo. Perigoso. O olhar dele atravessava tudo o que ela tentava esconder. Ela levantou devagar. O coração batendo tão alto que parecia ecoar no silêncio. Ele se aproximou. Cada passo uma sentença. Quando parou à frente dela, não disse nada. Só estendeu a mão. Um gesto simples. Devastador. Ela olhou a mão dele. Olhou o rosto. E soube. Não era mais uma aposta. Era uma rendição. Deliberada. Desejada. Inevitável. Ela colocou a mão na dele. Os dedos se entrelaçando. O toque elétrico. O calor explodindo. Ele a puxou com delicadeza. Conduziu-a para os fundos da clínica. Pelos corredores silenciosos. Pelas salas vazias. Até chegar a um dos consultórios desativados. A porta bateu suavemente atrás deles. O mundo ficou do lado de fora. Ele encostou-a contra a parede. O corpo dele pressionando o dela. Firme. Quente. Intransigente. As bocas se encontraram com pressa. Com fome. As mãos dele exploravam. Apertavam. Reivindicavam. A dela também. Subiam pela camisa dele. Arrancavam botões. Queriam pele. Precisavam de pele. O jaleco que ele ainda vestia caiu ao chão. A camisa seguiu o mesmo destino. Ela sentiu o calor do peito nu dele contra sua blusa fina. Um choque de calor e desejo. Ele beijou sua boca. Seu pescoço. Seus ombros. Descendo. Explorando cada centímetro. Como se estivesse decorando-a. Como se quisesse gravá-la na pele, nos ossos, na alma. Ela gemeu baixo. O som ecoou pelo consultório vazio. O som deles. A confissão involuntária de tudo que tentavam negar. Ele a levantou com facilidade. Sentou-a sobre a cadeira reclinável. Ela arqueou-se contra ele. Os corpos se ajustando. Buscando. Pedindo. Ele a despiu devagar. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se cada botão, cada centímetro de pele exposto, fosse uma celebração. A blusa caiu no chão. Depois o sutiã. Depois a saia. E então? Nada os separava. Nada os protegia. Só pele contra pele. Só respiração contra respiração. Só desejo bruto. Vivo. Irreprimível. Ele se ajoelhou diante dela. Beijou a parte interna das coxas. Subiu devagar. Ela agarrou os cabelos dele. Puxou-o para cima. Queria vê-lo. Queria sentir. Queria tudo. Ele obedeceu. Subiu o corpo contra o dela. Se encaixou. E a invadiu com um movimento fundo. Lento. Total. Ela jogou a cabeça para trás. O prazer era tanto que doía. Ele se moveu. Lento no começo. Depois mais rápido. Mais desesperado. As mãos dele seguravam seus quadris. Guiavam-na. Levantavam-na para encontrar seus movimentos. Ela cravava as unhas em seus ombros. Arranhava.
reclamava. E ele adorava. Cada gemido. Cada marca. Cada palavra sussurrada contra a pele quente. O clímax veio como uma onda avassaladora, tomando-os de assalto, arrancando gemidos que se misturavam, que ecoavam pelas paredes vazias. Ela gritou o nome dele. Ele rosnou o dela. E no meio do prazer brutal, no meio da rendição completa, ela soube. Tinha perdido. Não só a aposta. Não só o controle. Tinha perdido a si mesma. Dentro dele. Para sempre. Ele a abraçou. A cabeça dela descansou contra seu peito. Os corações ainda batendo rápido. Fora de ritmo. Mas juntos. A respiração deles misturada. As peles coladas. Nada dito. Nada prometido. Só aceito. Só vivido. Só sentido. E talvez isso fosse tudo o que precisavam. A clínica amanhecia em silêncio. O cheiro de café fresco se misturava ao da limpeza, a luz pálida filtrando pelas janelas. Ela sentava na recepção. Imóvel. As mãos pousadas sobre o teclado. Os olhos fixos na tela apagada. Mas a mente estava a quilômetros dali. Ainda sentia o toque dele. Ainda sentia o gosto dele. Ainda sentia o calor que nenhuma roupa, nenhum protocolo, conseguia apagar. O corpo dela doía. Não de dor física. De ausência. De saudade absurda de algo que mal começara. De medo do que sabia que viria. Ele passou pelo corredor. O jaleco impecável. O olhar de sempre, firme, silencioso, letal. Eles se entreolharam. Por um segundo. Longo. Queimando. Ele sorriu. Quase imperceptível. Mas ela viu. E o coração dela desabou. De novo. Ela desviou o olhar. Voltou a digitar qualquer coisa que não fazia sentido. Sentia o olhar dele ainda sobre si. Sentia a promessa silenciosa naqueles olhos. Uma promessa que dizia, não acabou. Nunca acabaria. Ao final do expediente, ela se demorou. Arrumava fichas. Organizava pastas. Simulava normalidade. Quando percebeu, ele estava ali. De novo. Encostado na porta. Braços cruzados. Aquele meio sorriso no canto da boca. O perigo encarnado num jaleco branco. Ela respirou fundo. Tentou ser forte. Tentou dizer que aquilo era só uma vez. Só um erro. Só um acidente. Mas sabia. Sabia que estava perdida. Que cada vez seria como a primeira. Ou pior. Porque agora ela sabia o gosto da derrota. E amava cada pedaço dela. Ele se aproximou devagar. Sem pressa. Como um predador já certo da presa. Ela não recuou. Não podia. Ele parou diante dela. Abaixou a cabeça. Roubou-lhe um beijo rápido. Quente. Promissor. Depois recuou. O olhar cravado no dela. Você perdeu, ele murmurou. Ela mordeu o lábio. Fechou os olhos. Deixou o veneno e a doçura daquelas palavras correrem pelas veias. Sim. Perdeu. Perdeu tudo. Perdeu a aposta. Perdeu a guerra. Perdeu o controle. Mas, olhando para ele, sentindo o peito doer e o ventre arder, sabia. Talvez nunca tivesse realmente querido vencer. Ele segurou sua mão. Puxou-a para a porta. Sem perguntar. Sem explicar. Sem prometer. E ela foi. Deixou-se levar. Deixou-se perder. De novo. E de novo. Num ciclo perigoso.
delicioso, irresistível. Lá fora, o céu escurecia. Uma tempestade se formava no horizonte. Ela sabia. Sabia que vinha tormenta. Sabia que vinha mais dor, mais prazer, mais guerra. Mas, naquele momento, sob a luz fraca dos postes, com a mão dele envolvendo a sua, ela sorriu. Pequeno. Secreto. Aceitando, finalmente, o que havia negado por tanto tempo. O amor. O desejo. O perigo. Tudo fazia parte do mesmo jogo. E ela? Ela era uma jogadora rendida. Uma peça movida pelo toque dele. Uma aposta perdida. E, talvez, a melhor perda da sua vida. Se essa história fez seu coração acelerar, imagine as próximas. Inscreva-se, ative o sininho e venha perder mais apostas de amor com a gente.